O dia que eu vou passar no João, nutricionista. Eu já passei com o João uma outra vez, eu nem voltei no retorno, porque eu tive muitas crises de compulsão alimentar num processo aí que estava acontecendo faz um tempo. E eu comecei terapia, eu comecei com medicamento para tratar a ansiedade, porque a comida de fato não é o problema central. Sempre por trás de uma compulsão alimentar ou algo do tipo, tem algo maior. E sempre é algo na sua cabeça. O que está te afligindo no momento, enfim. Eu sou uma pessoa que tem bastante ansiedade por N motivos, ou por nenhum motivo aparente, e tá tudo bem. E quando eu passei com o João, eu estava numa fase em que eu tinha voltado a ter compulsões alimentares. Eu já venho de um histórico de uma pessoa que tem e teve muita compulsão alimentar na adolescência. Eu sempre fui muito infeliz com o meu corpo, com a minha aparência, sempre foi uma luta com a balança. Então eu fazia dietas extremamente restritivas e acabava que nos fins de semana, a partir da sexta-feira, era assim, chutava o balde. E não é um chutar o balde de uma forma normal, como muitas pessoas fazem. Eu tinha realmente episódios e crises de compulsão alimentar, onde você não escolhe nem o que você vai comer, você só simplesmente quer mastigar para aliviar algo. Então eu abria a geladeira, comia comida gelada, arroz gelado, frango cru, enfim. E quando entrou a pandemia, eu me vi numa obesidade. Então eu cheguei a pesar 82 quilos, já estava obesa. E eu passei no nutricionista. Eu falei, cara, quer saber? Eu não aguento mais ficar fazendo as dietas da moda. Eu já fiz todas as dietas que vocês imaginarem: jejum, intermitente, low carb, cetogênico, todas que estivessem em alta eu fazia. E nada dava certo porque o efeito rebote era certo. Então era um efeito sanfona eterno. Assim que eu cheguei na obesidade, eu falei, cansei. Passei no nutricionista, fui lá, emagreci, comendo bem, normal. Comecei a melhorar a minha relação com a comida. Quando eu acabei de passar com esse nutricionista, eu ainda não estava feliz com o meu corpo, eu já tinha emagrecido bastante, sim. Eu acho que eu fui para uns 67 quilos. E aí sim eu passei com uma nova nutricionista, que foi a virada de chave, digamos assim, em que eu tomei a decisão de que eu faria tudo muito, 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 extremamente certo. Rigidez essa que me levou, talvez, provavelmente, a voltar a ter crise de compulsão alimentar. Porque eu passei anos e anos, inclusive registros aqui, foi aí que começou a minha vida fitness, de fato, e eu comecei a mostrar aqui no Instagram e nas minhas redes sociais e servir como inspiração para muita gente. E muita gente me diz e me dizia que, meu Deus, muita disciplina, muito foco. E realmente, eu sou uma pessoa bem disciplinada, tenho muito foco quando eu quero algo e tenho um objetivo em mente. E como meu objetivo sempre era estético em algum aspecto, ganhar mais massa, emagrecer, não sei o quê. Eu passei anos, uns 4 anos da minha vida aí, fazendo dietas não eram restritivas em questão de nutrientes, porque eu comia de tudo, era uma dieta muito bem distribuída, arroz, feijão, não cortava alimentos nem nada, mas eu não saía daquilo. Era um extremismo do tipo, eu passei anos indo em restaurantes, em festas, em comemorações e não comendo absolutamente nada. Nenhum gole de Coca-Cola, zero, assim. Porque eu não queria nem sujar meu paladar, que já estava habituado para alimentação saudável. Acabou que, quando eu passei no João, eu estava no fim de um cutting, que é a fase de perda de gordura, e eu estava comendo 1.100 calorias no dia. Isso é muito baixo para mim, que sou uma pessoa que treino todos os dias. Em média, eu devo gastar umas 2.000 calorias. Então, eu estava consumindo muito menos até do que o meu basal. Gasto calórico basal é o gasto calórico que o seu corpo usa simplesmente para sobreviver. Então, você sentada, sem fazer nada, sedentário, você tem um gasto calórico basal. O meu gasto calórico basal, a gente consegue ver isso em bioimpedância, por exemplo, é de 1.400 calorias mais ou menos. Então eu estava comendo menos do que o meu corpo gasta para sobreviver de fato. Então isso acabou desencadeando em crise de compulsão alimentar. Não sei dizer se realmente foi a dieta totalmente muito restrita. Eu não sei dizer se eu estava numa fase meio conturbada, se eu estava mais de saco cheio, enfim. Eu não sei ainda o gatilho em si da volta às compulsões alimentares. Porque eu fiquei 3 anos, esses 3 anos de foco extremo foram sem ter crise de compulsão alimentar. Beleza, passei no João, mas, cara, não voltei nem no retorno com ele, porque continuei tendo muitas crises de compulsão alimentar. Ou seja, nós podemos chegar a um consenso de que
o alimento em si não é o problema, não era a dieta o problema total. Porque eu mudei a minha dieta com o João, tava comendo muito mais, então eu acho que eu tava beirando 1.800 calorias, e ainda assim eu tava tendo crise de compulsão alimentar, pra vocês verem que o que domina tudo é a mente. Eu realmente decidi voltar agora numa consulta, porque eu entendi que eu sou a pessoa da dieta. E quando eu passei com a minha terapeuta e comecei tratamento para ansiedade e tudo mais, eu fui diagnosticada com compulsão alimentar e ela me disse que eu não poderia nunca mais fazer dieta. Isso estava corroendo a minha alma, gente. E muita gente fala, meu Deus, mas em que mundo você vive? Todo mundo não quer fazer dieta, mas eu passei tantos anos e isso se tornou tanto um hábito na minha vida, e a partir do momento em que eu não podia mais pesar a minha vida, isso estava se tornando um sofrimento eterno. Então eu queria voltar para essa comida. Então foi o que eu fiz. Eu abandonei a terapia. E isso é um assunto para uma outra hora. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Não foi à toa que eu abandonei a terapia. A profissional que eu escolhi, infelizmente, era um lixo. E depois eu venho explicar para vocês o que aconteceu. Mas enfim, voltei a pesar a minha comida, mas eu mesma montei a minha dieta. Então tô comendo aí umas 1.400 calorias no dia. Eu sim não estou satisfeita com o meu corpo. Quero sim emagrecer, não estou feliz. Mas o que acontece? Eu percebi essa semana e um tempinho aí atrás. Eu não sou a pessoa simplesmente da disciplina de pesar comida. Eu sou a pessoa do objetivo. Eu tava sem objetivo nenhum estético. Do tipo, a partir do momento que eu resolvi parar de pesar comida, e voltei a ter crise de compulsão alimentar, porque eu estava satisfeita com o meu corpo, isso foi realmente o gatilho. Como assim estou satisfeita com o meu corpo? O difícil para mim era manter o corpo que eu tinha sem nenhum objetivo em si. Então agora, infelizmente, eu estou com o objetivo de emagrecer, porque sim, eu engordei muito nessas idas e vindas aí de crise de compulsão alimentar. Então eu vou passar no João agora e confiar num profissional e seguir novamente. Não vou mais fazer de forma tão restrita, é o que eu acredito. Na verdade, eu vou conversar com ele e vamos ver aí o que acontece na consulta. Mas a minha ideia não é ficar meses sem refeição livre, até porque eu sei que pode ser um tiro no meu próprio pé. Mas também eu me proponho a ficar uns meses aí sem refeição livre, a partir do momento em que eu não estou feliz com o meu corpo. Eu acho que quando a gente não está feliz com o nosso corpo, vale muito a pena a gente, cara, segurar firme aí a rédea em questão de alimentação e refeições livres para você chegar no seu objetivo. Enfim, gente, esse vlog aqui vai ser um geralzão. Vou mostrar pra vocês os números. Eu devo ter ganhado muita gordura. Eu vim, inclusive hoje, eu tô nessa semana inteira, desde o dia 16, hoje é dia 23, desde o dia 16 comendo absurdamente. Tive crise de compulsão alimentar ontem e hoje eu vou fazer uma bioimpedância. Então, assim, já sei que os resultados não serão os melhores, não estou feliz. É, mas uma coisa que alivia um pouco a minha cabeça é, eu vou chegar aí e eu tenho como objetivo um corpo que eu já tive. Então, quando eu olho fotos e registros de um tempo atrás, por exemplo, ali no começo do ano, em dezembro do ano passado, eu vejo um corpo que eu gostaria de estar nele. Então, pelo menos a minha inspiração sou eu mesma. E eu sei que eu chego lá, de alguma forma. Talvez não de forma tão estrita do jeito que foi, talvez sim, vamos ver o que o João me fala e confiar no profissional que a gente passa sempre. E eu vou mostrando pra vocês, e aí os próximos vlogs também vão ser em torno da minha alimentação, enfim. Eu tô bem animada, gente. E tô bem feliz com toda essa situação. Então eu quero voltar aos eixos, sabe? Então vamos junto, eu vou mostrar tudo pra vocês e vambora. Então vamos lá, a quantidade de água corporal está ótima, quantidade de proteínas para construção de massa muscular também, quantidade de minerais para a parte de fortalecimento do tecido ósseo também está excelente. Massa de gordura aqui que a gente vai trabalhar, então vamos dar uma secada, que é o que você quer. Peso atual 69,2 kg, sendo que dos 69,2 kg, 28,3 kg são de massa muscular, isso aumentou 1,2 kg da última vez. 18,5 kg são de gordura, e esses 18,5 kg de gordura correspondem a 26,7% do seu peso corporal total. Então, esse cara aqui e esse cara aqui são a mesma coisa, só que aqui está representado em porcentagem e aqui está representado em quilos.
Bom, que nem eu falei, então você aumentou aqui 1,2 kg de massa muscular, de 27,1 para 28,3. O percentual de gordura deu uma aumentada também nesse meio tempo, mas agora a gente vai reduzir, baixar esse cara aqui. Lembrando que o percentual de gordura ele é inversamente proporcional à sua massa muscular e inversamente proporcional também ao seu peso. Então, assim, a ideia é a gente baixar o percentual de gordura com você perdendo gordura de fato. Uhum. Porque às vezes o percentual de gordura ele pode reduzir Mas sem a que massa muscular você também. perca exatamente, sem que você perca gordura só pelo aumento da massa muscular. Então, assim, a redução do percentual de gordura ela tem que ser com a perda de gordura de fato. Relação cintura-quadril e gordura visceral. Bom, a relação cintura-quadril ela mostra pra gente se você pode ou não ter algum problema no coração futuramente. Então, para vocês mulheres já até 0,9, na verdade, não é até 0,85. Então aqui tá super dentro, você nunca vai ter nada. Gordura visceral é a pior gordura que a gente tem no nosso corpo, não é uma gordura que a gente costuma ter entre os órgãos, ela fica na região abdominal. A gente tem no fígado também, que é normal, todo mundo tem. Até 10 é um valor que a gente considera como saudável. Atualmente você está com 7, mas comparando com a última, aumentou 4 pontinhos, então antes você estava com 3. Para perder essa gordura visceral, basicamente, perdendo gordura no geral, a gente consegue reduzir esse cara aqui, mas mesmo tendo aumentado, você ainda está super saudável, está super dentro da recomendação. Eu falo que um valor que eu gosto da gordura visceral é mais ou menos um 5, metade desses 10 aqui. E aí, só para você entender que se essa gordura visceral ela fica muito alta por muito tempo, você pode ter algum problema de saúde, como uma resistência à insulina, um diabetes tipo 2, hipercolesterolemia e por aí vai. Taxa metabólica basal. Então, sua taxa metabólica basal aumentou comparado à última, porque você ganhou 1,2 kg aqui de massa muscular. Então, hoje, em repouso, você gasta 1.465 calorias sem fazer absolutamente nada. A recomendação da balança para você é de 1.406 até 1.636. Claro que essa recomendação aqui é de acordo com o seu peso atual, com a sua estatura e com a sua idade. Então, assim, sua taxa metabólica está excelente. E claro que para ela continuar aumentando, ganhando massa muscular, a gente consegue aumentar o seu gasto calórico em repouso. E aí, bom, isso aqui eu não levo em consideração, porque a balança não sabe o que você faz de atividade física, então ela supõe que você tem que comer essa quantidade, mas quem vai calcular isso aqui sou eu. E aí, aqui para a gente fechar, se você praticar meia horinha de qualquer uma dessas atividades numa intensidade bem baixa, você gasta mais ou menos isso aqui de caloria. Isso aqui é tipo um Z1, bem tranquilo. Daí é isso. Daí agora a gente vai fazer um plano pra você dar uma secada, que é o que você quer, focando principalmente na meia de Buenos Aires, pra gente fazer uma prova boa aí. Tem alguma pretensão? Não, eu queria baixar meu tempo, mas não sei, porque eu fui tão bem na última alvo. Quanto você fez? 5,11 de pace. Pô, Eu não tô nem correndo assim, tipo assim, 5 quilômetros. Tá bem difícil, eu tava muito magra. E nesse vídeo, já que a gente tá falando muito sobre estética, gente, pra mim, sempre, eternamente, a saúde vem antes da estética. E quando eu entrei nessa fase de emagrecimento, quando eu perdi muita gordura, num período de mais ou menos 1 ano e meio ali, que eu beirei os 54 quilos, baixíssimo percentual de gordura, mas também pouco músculo, foi quando eu saí da obesidade, virei a chave mesmo. O que aconteceu? Eu parei de menstruar. Quando o seu corpo ele perde muita quantidade de gordura, uma quantidade considerável, ele meio falando de forma bem esdrúxula aqui, ele busca reduzir coisas que ele pode reduzir em questão de gasto energético no seu corpo para gastar menos energia possível, já que o seu corpo tá meio que assim, em sentido de perigo, assim. Porque como eu tinha perdido muita gordura, meu corpo, ele queria reduzir o máximo que ele pudesse reduzir de funções vitais que podem ser excluídas, como por exemplo a menstruação na vida de uma mulher, o que não é saudável. Então eu fui atrás de diagnóstico, eu realmente fui diagnosticada com amenorreia hipotalâmica, que é a ausência da menstruação devido a uma perda muito grande de gordura. E não tem nada de errado com os meus exames. Eu estou saudável, tá tudo certo. Mas isso, em contrapartida, gente, não é saudável para uma mulher. O normal no corpo de uma mulher é a gente ovular, é a gente menstruar. Enfim, e eu não estou satisfeita com isso. Eu sou a mulher que eu gosto de menstruar, eu sentia que eu tava me limpando por dentro. Então me faz falta, então eu quero voltar
a ter tudo funcionando normalmente. Por isso que eu vim aqui, ó, nessa clínica e vou passar com a doutora. Tô bem animada pra isso, porque é a primeira vez que eu tomei a decisão de realmente vir atrás disso. Eu também vou contar tudo pra vocês. Bom, cheguei em casa agora depois das 2 consultas e o que eu tenho pra dizer a vocês? Primeiro, eu tenho 1 bilhão de exames a serem feitos. E eu gosto muito disso aqui de uma médica passar de fato um check-up, te olhar por inteiro. A doutora Aline, lá da clínica, ela é, ela é nutróloga e ginecologista. Então eu fui mais na parte ginecológica, mas é muito bom que ela olhe um todo, porque a gente busca segregar, né, as partes do corpo, mas na real, gente, que mexe aqui, vai mexer ali, mexe ali, acontece alguma coisa aqui. Então, é muito bom ter uma pessoa que entende de tudo. Então, eu passei com um nutricionista que me montou o básico da dieta. Eu ainda não recebi a dieta. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrando a minha alimentação pra vocês como que vai ser. E com ela, a gente foi mais pra essa parte de autocuidado de mulher e questão hormonal também, porque, gente, eu não menstruo, como eu disse pra vocês, há praticamente 4 anos. E se fosse apenas a função, a amenorreia hipotalâmica hipotalâmica que eu fui diagnosticada, que é pela falta de gordura, agora que eu estou com 26% de gordura corporal, muito provavelmente eu deveria estar sentindo sintomas de volta da menstruação. E isso não está acontecendo, então eu quero muito investigar isso e esse é o primeiro passo. Nós vamos, assim como ela disse, não adianta nada. Ela faz essa analogia. A gente tem uma Ferrari, porra, meu corpo uma puta Ferrari, só que tá sem gasolina. Então, antes de tudo, a gente vai pôr a gasolina pra começar a andar, nivelar tudo, pra aí sim depois ter alguns objetivos. Então, o primeiro objetivo de fato é a gente entender o porquê eu não menstruo, saber a fundo o que tá rolando, todas as questões hormonais, ver o meu lipedema de perto. Então, a gente vai fazer ultrassom das pernas, vou fazer todos os exames a fundo e levar para ela os resultados. Primordial tratar minha compulsão alimentar, tanto no João, no nutricionista, quanto com ela. Essa foi a pauta principal, é o que tá mais me afligindo no momento, é o que tá me fazendo, é o que tá me mantendo longe do meu objetivo estético. Porque se não são as compulsões alimentares, gente, eu tenho um paladar adaptado para alimentação saudável. Eu sou uma pessoa que eu amo comer alimentos limpos. Então eu gosto de uma alimentação básica. É isso, é o básico bem feito. Eu treino todos os dias, eu faço o que tem que ser feito, entendeu? Eu não busco um milagre em algo. Então, se não fossem as compulsões alimentares, eu estaria num corpo bem legal. Inclusive, gente, no dia 16, hoje é dia 23, né? No dia 16 que eu voltei do Chile, eu estava com um corpo completamente diferente do que eu estou hoje. Eu estava muito mais feliz com o meu corpo. E sim, do dia 16 ao dia 23, são menos de 10 dias. É tipo uma semana, jacando, muitas crises de compulsão alimentar que mudam drasticamente a composição corporal de uma pessoa. É inegável, não tem como. A alimentação é tudo. E eu tô muito animada com essa nova fase, mas também tô bem triste com os resultados. É muito ruim, né, gente? Porra, eu. Mas também não é nada que foge do esperado. Eu já passei neles hoje pensando que seria o pior dos cenários. Sabia que tava tudo embaçado mesmo. Que, cara, essas compulsões eu preciso de fato cessar. E eu preciso viver mais o presente. Porque isso é muito mais profundo. Eu posso até trazer num próximo vídeo, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários o que eu acho que desencadeiam as compulsões alimentares, os macetes que eu posso utilizar. Enfim, gente. Mas é isso. Primeiro passo é então dar volta a um objetivo estético. Porque eu tava um tempo sem. E agora voltamos, já que eu estou extremamente infeliz com o meu corpo. E aí eu vou levar vocês para acompanhar tudo de perto. Me siga nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que lá eu mostro de perto o dia a dia. Tô lá, cara, todos os dias, incessantemente mostrando para vocês tudo que eu faço, assim, grudado, sabe? E é isso, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios dessa tour. E tamo junto, gente. Lembrando vocês que rede social é só um superficial.
Não busquem se comparar com ninguém. Cada pessoa é única. Você é você, eu sou eu. Eu com 26% de gordura corporal, tô me sentindo péssima. Às vezes você tá com 30% e tá se sentindo bonita, tá tudo bem. Não são números que nos representam. O que cabe a nós é estarmos felizes com, com o nosso corpo, com a nossa vida, enfim. E eu não tô satisfeita, então é por isso. Mas eu vou mostrar tudo no passo a passo pra vocês e é isso, deixar essa mensagem de, cara, eu vou mostrar a fundo, mas não pra rolar comparação. Então só pra servir de inspiração mais uma vez pra vocês, porque disciplina eu tenho e é isso. Vamos junto.